Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua nova quando Dona Inês acordou com um barulho estranho vindo lá do milharal. A velha senhora de 70 e poucos anos morava sozinha na fazendinha que herdou do marido, numa região afastada do interior, onde as casas mais próximas ficavam a quilômetros de distância. O silêncio da madrugada era cortado apenas pelo canto dos grilos e pelo vento balançando as folhas do milho já maduro. Inês era uma mulher forte, dessas que criaram os filhos na roça e nunca se amedrontaram com facilidade. Mas aquele som, aquilo não era vento nem bicho conhecido. Era como se alguém estivesse caminhando devagar entre as fileiras de milho, pisando nas folhas secas que tinham caído no chão. O problema é que não tinha ninguém para estar ali àquela hora da madrugada. Ela se levantou da cama devagar, pegou a lanterna que sempre deixava na mesinha de cabeceira e foi até a janela do quarto. A propriedade dela não era grande, uns 3 alqueires no total, mas o milharal ficava bem próximo da casa, separado apenas por um quintal pequeno, onde ela criava algumas galinhas e tinha uma horta. Olhando pela janela, Inês não conseguiu ver nada no escuro. A lua nova deixava tudo muito preto, e mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, ela só conseguia distinguir as silhuetas das primeiras fileiras de milho. Mas o barulho continuava. Não era constante. Parava por alguns segundos, depois voltava, como se alguma coisa estivesse se movendo com cuidado, tentando não fazer muito barulho. A primeira coisa que passou pela cabeça da velha foi ladrão. Não seria a primeira vez que alguém tentava roubar milho da propriedade dela. Mesmo sendo uma senhora de idade, Inês não era de se intimidar. Pegou a espingarda velha que o marido deixou e foi até a porta da frente, decidida a espantar quem quer que estivesse mexendo na plantação dela. Mas quando abriu a porta e acendeu a lanterna na direção do milharal, o barulho parou na mesma hora. Completamente. Nem o vento fazendo as folhas se mexerem. Era como se até os grilos tivessem se calado de uma vez. Inês ficou parada ali por uns 5 minutos, esperando, mas nada aconteceu. Pensou que podia ter sido algum animal mesmo, talvez uma capivara ou um cateto que desceu do mato para comer milho. Essas coisas aconteciam vez ou outra. Voltou para a cama, mas demorou para conseguir dormir de novo. Toda vez que estava quase pegando no sono, parecia que ouvia o barulho de novo, bem baixinho. Na manhã seguinte, Inês foi verificar o milharal para ver se tinha algum sinal de bicho ou pessoa. O que encontrou a deixou confusa. Tinha algumas espigas caídas no chão, mas não estavam comidas nem pisoteadas como seria se fosse um animal. Estavam simplesmente arrancadas dos pés e jogadas ali, como se alguém tivesse passado pegando elas sem critério nenhum. Mais estranho ainda eram as pegadas, ou melhor, a falta delas. O chão entre as fileiras de milho estava fofo por causa da chuva dos dias anteriores, e qualquer coisa que passasse ali deixaria marca. Mas não tinha nada, nem pegada de bicho, nem de pessoa, nem de nada. Como se o que quer que tivesse feito aquela bagunça não tocasse no chão direito. Inês era uma mulher prática, dessas que não ficam inventando mistério onde não tem. Achou que talvez o vento forte da madrugada tivesse derrubado as espigas e ela não tinha reparado direito nas pegadas. Juntou o milho que prestava e voltou para casa. Mas na noite seguinte, o barulho voltou. E dessa vez era diferente. Não era só o som de alguém caminhando. Parecia que tinha alguma coisa mexendo nos pés de milho, balançando eles, fazendo as folhas se esfregarem umas nas outras. E tinha outro som também, mais baixo, como se fosse alguém conversando sozinho, mas tão baixo que não dava para entender nada. Inês tentou ficar na cama, fingindo que não estava ouvindo, mas o som foi ficando mais alto.
Não era mais só uma pessoa caminhando. Parecia que tinha várias pessoas ali, mexendo na plantação, falando baixo entre elas. A velha pegou a lanterna de novo e foi até a janela. Dessa vez, quando acendeu a luz na direção do milharal, ela viu alguma coisa. Não dava para ter certeza do que era por causa da distância e do escuro, mas parecia que tinha umas sombras se mexendo entre os pés de milho. Sombras altas, mais altas que uma pessoa normal e que se moviam de um jeito esquisito, como se não estivessem andando direito. O coração de Inês começou a bater mais forte. Aquilo definitivamente não era ladrão nem animal. Ela ficou olhando, tentando entender o que estava vendo, quando uma das sombras parou de se mexer e ficou parada, como se estivesse olhando na direção da casa, na direção da janela onde ela estava. Inês apagou a lanterna rápido e se afastou da janela. Ficou ali parada no escuro do quarto, tentando controlar a respiração. O barulho lá fora continuou por mais uns minutos. Depois parou de novo, daquele mesmo jeito súbito da noite anterior. Na manhã seguinte, a situação estava pior. Tinha muito mais espigas arrancadas, espalhadas pelo chão. E dessa vez, Inês reparou numa coisa que a fez ficar com medo de verdade. As espigas não estavam simplesmente arrancadas. Estavam todas desfiadas, como se alguém tivesse pegado cada uma e rasgado os grãos com as mãos, deixando eles espalhados pelo chão. E tinha mais uma coisa. Na terra fofa entre as fileiras, agora tinha marcas. Não eram pegadas normais, mas tinha umas depressões fundas, como se alguma coisa muito pesada tivesse pisado ali, mas só deixando marca em alguns lugares, não em todos. E as marcas eram grandes, maiores que qualquer pé de pessoa que Inês já tinha visto. A velha senhora começou a ficar preocupada de verdade. Pensou em ligar para os filhos, que moravam na cidade, mas sabia que eles iam querer que ela fosse para lá, abandonasse a fazendinha. E ela não queria isso. Aquela terra era tudo que tinha. Era onde tinha passado os melhores anos da vida com o marido. Decidiu que ia ficar acordada na noite seguinte e descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Preparou a espingarda, deixou a lanterna carregada e se sentou numa cadeira perto da janela do quarto, de onde conseguia ver bem o milharal. A noite estava clara dessa vez, com uma lua crescente que iluminava um pouco mais o terreno. Inês conseguia ver as primeiras fileiras de milho e parte do meio da plantação. Ficou ali umas 2 horas, lutando contra o sono, quando finalmente ouviu o barulho começar de novo. Primeiro foi aquele som de passos nas folhas secas, vindo lá do fundo do milharal. Depois começou o barulho dos pés de milho sendo balançados. E por último, aquele murmúrio baixo, como vozes conversando. Inês se inclinou para frente na cadeira, tentando ver alguma coisa. Foi quando ela viu a primeira figura sair de entre os pés de milho. Era alta, muito mais alta que qualquer pessoa normal. Devia ter uns 2,5 metros, talvez 3. Mas não era só a altura que estava errada. A figura se movia de um jeito esquisito, como se não estivesse acostumada a andar, balançando de um lado para o outro. E os braços eram compridos demais, chegavam quase até o chão. Inês segurou a respiração, tentando não fazer barulho. A figura parou na beirada do milharal e ficou parada ali, mexendo a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse farejando alguma coisa. Depois de um tempo, ela levantou um dos braços compridos e apontou na direção da casa. Foi aí que apareceram as outras. Uma por uma, mais figuras foram saindo de entre os pés de milho. Todas tinham a mesma altura anormal, os mesmos braços compridos, o mesmo jeito estranho de se mexer. Inês contou 5, depois 6, depois perdeu a conta. Eram muitas. Todas paradas na beirada da plantação, olhando na direção da casa. O murmúrio ficou mais alto e agora Inês conseguia ouvir que realmente eram vozes. Mas não falavam português nem nenhuma língua que ela conhecesse.
Era um som baixo, gutural, como se tivessem dificuldade para formar as palavras direito. Uma das figuras começou a se mexer na direção da casa. Caminhava devagar, com aqueles passos desajeitados, mas vinha vindo. As outras ficaram paradas onde estavam, mas todas com as cabeças viradas para casa, acompanhando. Inês sentiu o terror tomar conta dela. Não era medo de ladrão nem de animal. Era alguma coisa muito pior. Aquelas coisas não eram humanas. Não eram nada que deveria existir. Pegou a espingarda com as mãos tremendo e mirou na direção da figura que estava se aproximando. A coisa estava a uns 50 metros da casa quando parou. Levantou a cabeça na direção da janela onde Inês estava escondida, como se soubesse exatamente onde ela estava. Ficaram assim por uns segundos que pareceram horas. A velha senhora apontando a arma pela janela. A criatura parada no meio do quintal, olhando para ela. Então a coisa abriu a boca e fez um som que Inês nunca ia esquecer pelo resto da vida. Não era grito nem urro. Era como um gemido longo e grave que parecia vir de muito fundo, como se a criatura estivesse com dor ou com fome. Inês não aguentou mais. Puxou o gatilho. O tiro ecoou pela propriedade toda, assustando as galinhas do quintal e fazendo os cachorros dos vizinhos distantes começarem a latir lá longe. A figura parou de fazer aquele som horrível, balançou um pouco para trás com o impacto, mas não caiu. Em vez disso, ela fez aquele gemido de novo, mais alto dessa vez. E todas as outras figuras que estavam paradas na beirada do milharal responderam com o mesmo som, criando um coro macabro que fez o sangue de Inês gelar nas veias. A velha senhora correu para recarregar a espingarda, mas quando olhou pela janela de novo, as criaturas tinham sumido. Todas elas. O quintal estava vazio, o milharal estava silencioso. Era como se nunca tivessem existido. Inês ficou acordada o resto da noite, sentada na cadeira com a arma no colo, esperando elas voltarem. Mas não voltaram. Quando o sol nasceu, ela foi verificar o lugar onde tinha atirado na criatura. Não tinha sangue, não tinha nada. Mas a terra estava revirada, como se alguma coisa pesada tivesse caído ali e depois levantado. Nos dias seguintes, Inês não ouviu mais os barulhos noturnos. O milharal ficou quieto, normal, mas ela reparou que os vizinhos mais próximos, que moravam a uns 3 quilômetros dali, começaram a falar de coisas estranhas acontecendo nas propriedades deles também. Animais sumindo durante a noite, plantações mexidas sem explicação, vultos altos sendo vistos na beira das matas. A velha senhora nunca contou para ninguém o que tinha visto naquela noite. Sabia que não iam acreditar, iam achar que era coisa da idade, que estava vendo coisas. Mas ela sabia que não tinha sido imaginação. Aquelas criaturas eram reais, eram perigosas e por algum motivo tinham escolhido a plantação dela para visitar. Algumas semanas depois, Inês decidiu que não ia mais plantar milho naquele pedaço de terra. Deixou o terreno vazio, só com capim. Quando os filhos perguntaram por quê, ela disse que a terra estava cansada, precisava descansar. Eles não entenderam. Aquela sempre tinha sido a parte mais produtiva da propriedade. Mas Inês sabia que havia coisas mais importantes que uma boa colheita. Havia coisas que era melhor deixar em paz, não incomodar. E se aquelas criaturas voltassem procurando pelo milharal e não encontrassem nada, talvez fossem embora para sempre. Durante meses, a estratégia pareceu funcionar. As noites ficaram tranquilas, sem barulhos estranhos. Inês conseguiu voltar a dormir direito. Começou a achar que tinha feito a coisa certa, que o problema tinha se resolvido. Foi aí que começaram a aparecer os sinais. Primeiro foi na cerca que separava a propriedade dela da mata. Inês reparou que alguns mourões estavam marcados com arranhões fundos, como se alguma coisa com garras muito grandes tivesse passado por ali e arranhado a madeira. Os arranhões eram altos demais para ser de qualquer animal da região. Depois começaram a sumir as galinhas. Não todas de uma vez,
Uma aqui, outra ali, sempre durante a noite. Inês procurava por penas, por sangue, por qualquer sinal de que um bicho selvagem tivesse atacado o galinheiro, mas não achava nada. As galinhas simplesmente sumiam, sem deixar rastro. E tinha aquele cheiro também, um cheiro forte e doce, meio enjoativo, que aparecia de vez em quando perto da casa, principalmente nas madrugadas. Inês não conseguia identificar o que era, mas sempre que sentia aquele cheiro, sabia que alguma coisa estava por perto. Alguma coisa que não deveria estar ali. Uma noite, 2 semanas depois de ter notado os primeiros arranhões na cerca, Inês acordou com sede e foi até a cozinha beber água. A casa dela era simples, com a cozinha na frente e os quartos nos fundos. Para chegar na cozinha, ela tinha que passar pela sala, onde tinha uma janela grande que dava para o quintal e para o antigo milharal. Quando estava voltando para o quarto com o copo d'água, alguma coisa do lado de fora chamou a atenção dela. Havia uma luz estranha vindo da direção do terreno onde antes ficava a plantação. Não era luz de fogo nem de lanterna. Era uma luz azulada, fraca, como se estivesse pulsando devagar. Inês se aproximou da janela com cuidado e olhou lá para fora. O que viu a fez derrubar o copo d'água no chão. As criaturas estavam de volta, mas dessa vez eram muito mais. Dezenas delas, talvez 50 ou mais, todas paradas no terreno vazio onde antes ficava o milharal. Estavam dispostas em círculo, e no meio do círculo havia alguma coisa que Inês não conseguia ver direito. A luz azulada vinha de lá, do centro da roda que elas tinham formado. Todas as criaturas estavam fazendo aquele som de novo, aquele gemido grave e prolongado. Mas agora não era um som de fome ou dor. Era quase como se estivessem cantando, como se fosse algum tipo de ritual. Inês ficou paralisada na janela, sem conseguir se mexer. Parte dela queria correr para o quarto, se esconder embaixo da cama como uma criança com medo do escuro. Mas outra parte, a parte curiosa que sempre teve, queria continuar olhando, queria entender o que estava acontecendo. Foi aí que uma das criaturas na beirada do círculo virou a cabeça na direção da casa. Depois outra, e outra. Em poucos segundos, todas elas estavam olhando diretamente para a janela onde Inês estava parada. O canto parou de uma vez. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador que o som. Inês podia sentir dezenas de olhos fixos nela, mesmo não conseguindo vê-los direito no escuro. Era como se cada uma daquelas criaturas estivesse estudando ela, decidindo o que fazer. Então elas começaram a se mexer. Não vieram todas de uma vez. Começaram devagar, se afastando do círculo uma por uma, caminhando na direção da casa com aquele jeito desajeitado e ameaçador. A luz azulada no centro do círculo foi ficando mais fraca até desaparecer completamente. Inês finalmente conseguiu se mexer. Correu para o quarto, pegou a espingarda e munição extra e se trancou no banheiro, o cômodo da casa que não tinha nenhuma janela. Ficou ali agachada na banheira, com a arma apontada para a porta, esperando. Os sons começaram poucos minutos depois. Primeiro foram passos pesados ao redor da casa, como se as criaturas estivessem circulando a construção, procurando um jeito de entrar. Depois começaram os arranhões. O mesmo som que Inês tinha ouvido na cerca, mas agora nas paredes da casa, nas portas, nas janelas. Elas estavam tentando entrar. O barulho foi ficando mais intenso. Parecia que tinha dezenas delas arranhando as paredes ao mesmo tempo, procurando um ponto fraco. Inês ouviu a madeira das janelas gemendo sob a pressão. Ouviu o som de telhas sendo mexidas no telhado. Foi quando começou o cheiro. Aquele mesmo cheiro doce e enjoativo que ela tinha sentido antes, mas agora muito mais forte. Estava vindo de todos os lados, como se as criaturas exalassem aquele odor. O banheiro pequeno foi ficando insuportável. E Inês teve que cobrir o nariz com a camisa para não passar mal. O ataque durou a noite toda. Inês ficou agachada na banheira, suando frio,
ouvindo as criaturas tentarem entrar na casa. Em alguns momentos, parecia que elas iam conseguir. O barulho ficava mais alto, mais desesperado. Mas a casa era bem construída, com madeira grossa e muros de pedra. Aguentou. Quando o sol começou a raiar, os barulhos foram diminuindo aos poucos. Primeiro, pararam os arranhões no telhado, depois nas paredes, depois os passos ao redor da casa. O cheiro também foi sumindo, levado pela brisa da manhã. Inês esperou até o sol estar bem alto antes de sair do banheiro. Quando abriu a porta do quarto e olhou pela janela, não havia mais ninguém lá fora. Mas os sinais do ataque estavam por toda parte. As paredes externas da casa estavam cobertas de arranhões profundos. As janelas estavam riscadas, algumas com as grades de ferro entortadas. No quintal, a terra estava toda revirada, como se dezenas de pés pesados tivessem pisoteado ali. E perto da porta da frente, havia algo que fez o coração de Inês parar por um segundo. Pegadas, não as marcas estranhas e indefinidas que ela tinha visto no milharal antes. Eram pegadas claras, bem marcadas na terra úmida, mas não eram pegadas humanas. Eram grandes demais, com marcas de garras nas pontas e tinham um formato que não combinava com nenhum animal que Inês conhecia. A velha senhora sabia que não podia mais ficar ali sozinha. Aquelas criaturas tinham voltado mais fortes, mais determinadas. E da próxima vez, talvez conseguissem entrar na casa. Naquela mesma manhã, Inês ligou para o filho mais velho e pediu para ele vir buscar ela. Não contou o que tinha acontecido. Disse apenas que não estava se sentindo bem, que queria passar uns dias na cidade. O filho ficou surpreso porque a mãe nunca tinha pedido isso antes, mas topou na hora. Enquanto esperava o filho chegar, Inês deu uma última volta pela propriedade. Foi até o local onde tinha sido o milharal e encontrou mais pegadas das criaturas, formando vários círculos concêntricos na terra. No centro de cada círculo havia um buraco pequeno e fundo, como se alguma coisa tivesse sido enterrada ali. Inês não teve coragem de cavar para ver o que era. Quando o filho chegou, ela pegou apenas algumas roupas e objetos pessoais. Deixou tudo o mais na casa: os móveis, os eletrodomésticos, até mesmo as fotos de família. Sabia que não ia voltar. Na cidade, Inês alugou um apartamento pequeno e tentou se adaptar à vida urbana. Não foi fácil para uma senhora que tinha passado a vida toda na roça, mas era melhor que ficar na fazenda com aquelas coisas rondando. Durante alguns meses, ela conseguiu viver normalmente. Os filhos acharam que ela tinha finalmente aceito que estava ficando idosa demais para morar sozinha no campo. Ninguém questionou a decisão dela de deixar a fazenda, mas Inês não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. À noite, antes de dormir, ela ficava imaginando se as criaturas ainda estavam por lá, procurando por ela. Se tinham entrado na casa vazia. Se tinham destruído tudo. A resposta veio 6 meses depois, quando um vizinho distante ligou para contar que a casa dela tinha pegado fogo. Segundo o homem, o incêndio tinha acontecido durante a madrugada. Quando chegaram para apagar o fogo, já era tarde demais. A casa estava completamente destruída. O estranho era que não tinha havido tempestade nem problema elétrico que pudesse ter causado o incêndio. E alguns vizinhos juravam ter visto luzes estranhas ao redor da propriedade nas noites anteriores. Inês sabia que não tinha sido acidente. As criaturas tinham finalmente entrado na casa, tinham procurado por ela e, quando não encontraram, tinham destruído tudo em raiva. Ela nunca mais voltou para a região. Vendeu o terreno por correspondência, sem nem ir ver o que tinha sobrado. O comprador era um fazendeiro de outra cidade que queria expandir a propriedade dele. Inês não teve coragem de contar para ele sobre as criaturas. Achou que talvez elas fossem embora agora que ela não estava mais por lá. Estava enganada. 2 anos depois, Inês leu no jornal que o fazendeiro que tinha comprado o terreno dela tinha desaparecido.
Segundo a matéria, o homem tinha saído numa noite para verificar a plantação e nunca mais voltou. A polícia procurou por semanas, mas não encontrou nem rastro dele. O que mais chamou a atenção de Inês foi um detalhe pequeno, quase perdido no meio da reportagem. As pessoas da região estavam relatando avistamentos de figuras altas nas matas ao redor da propriedade. E várias plantações tinham sido encontradas destruídas, com sinais de que alguma coisa grande tinha passado por ali. Inês guardou o jornal e nunca mais procurou notícias daquela região. Sabia que as criaturas ainda estavam por lá e que provavelmente sempre estariam. Eram parte daquela terra de algum jeito, alguma coisa antiga que tinha acordado quando ela começou a plantar milho naquele lugar específico. Hoje, aos 80 e poucos anos, Inês ainda mora na cidade. Nunca mais voltou para a roça, nunca mais quis ter contato com plantação. Quando alguém pergunta por que ela deixou a vida no campo, ela diz que ficou cansada, que queria descansar. Mas às vezes, nas noites de lua nova, ela ainda acorda com o som de passos pesados e o cheiro doce e enjoativo que vem não se sabe de onde. E quando isso acontece, ela fica acordada até o sol nascer, lembrando daquelas figuras altas paradas no milharal, gemendo baixinho na escuridão. Porque Inês sabe que algumas coisas não podem ser deixadas para trás. Algumas coisas ficam com a gente para sempre. Não importa para onde a gente vá. E toda vez que fecha os olhos, ela ainda consegue ver aqueles olhos brilhando no escuro, procurando por ela, ainda esperando. Dona Marlene sempre foi dessas mulheres que não tem medo de trabalho pesado. Aos 65 anos, ainda cuidava sozinha da pequena propriedade que herdou da mãe, numa região seca do interior, onde a chuva era mais rara que dinheiro no bolso de pobre. A cisterna que ficava nos fundos da casa era sua salvação, um buraco fundo cavado à mão pelo avô dela, revestido de pedra e sempre cheio de água limpa, mesmo nos piores períodos de estiagem. Era estranho aquilo. Todo mundo comentava. As outras cisternas da região secavam toda vez que a chuva demorava, mas a de Marlene nunca baixava nem um palmo. A água era sempre fresquinha, cristalina, melhor que qualquer poço artesiano da redondeza. Os vizinhos vinham pedir água emprestada nos tempos difíceis e Marlene nunca negava ajuda a ninguém. A cisterna ficava uns 50 metros atrás da casa, cercada por um murinho baixo de pedra para evitar acidentes. Tinha uma cobertura de madeira velha e uma roldana com corda e balde para puxar a água. Marlene ia lá várias vezes por dia. De manhã, para pegar água para o café, de tarde para molhar a horta, de noite para encher os potes da cozinha. Mas foi numa tarde de outubro, quando o calor estava insuportável e nem passarinho cantava, que Marlene notou alguma coisa estranha pela primeira vez. Tinha ido buscar água para refrescar as galinhas quando reparou que o balde tinha voltado diferente. Não pesado como deveria estar, cheio d'água, mas leve demais. Quando puxou até em cima e olhou dentro, o balde estava vazio, completamente seco, como se nem tivesse tocado na água. Marlene achou esquisito, mas pensou que talvez tivesse errado na hora de descer o balde. Acontecia às vezes, principalmente quando estava com pressa. Desceu o balde de novo, prestando atenção dessa vez. Ouviu o barulho da água quando ele bateu na superfície. Sentiu o peso mudar quando encheu. Mas quando puxou para cima, estava vazio de novo. Na terceira tentativa, ela se debruçou na beirada da cisterna para olhar lá embaixo. A água estava no lugar de sempre, uns 3 metros de profundidade, clara como cristal. Dava para ver o fundo de pedra, dava para ver o balde descendo e enchendo normalmente. Mas na hora de subir, a água sumia, como se estivesse vazando por um buraco invisível. Marlene desceu até lá embaixo para verificar o balde. Não tinha furo nenhum, estava perfeito como sempre. Mesmo assim, a água continuava desaparecendo toda vez que ela tentava puxar.
Foi quando ela ouviu o barulho. Vinha de dentro da cisterna, lá do fundo. Era como se alguma coisa estivesse se mexendo na água, fazendo ondas pequenas que batiam nas paredes de pedra. Marlene se inclinou mais para frente, tentando ver melhor, quando ouviu uma voz. Não mexe na minha água. Era um sussurro baixo, quase inaudível, vindo lá de dentro da cisterna. Marlene gelou. Olhou ao redor, achando que era algum vizinho fazendo brincadeira, mas não tinha ninguém por perto. Só ela e aquele buraco fundo cheio d'água. Quem tá aí? Ela gritou, mas só ouviu o eco da própria voz voltando das paredes de pedra. Marlene ficou ali mais alguns minutos esperando, mas não ouviu mais nada. Decidiu que tinha sido impressão, talvez o vento passando pela abertura da cisterna. Pegou um balde menor, que usava para molhar as plantas, e conseguiu tirar água normalmente. Aparentemente, o problema era só com o balde grande, mas naquela noite acordou com barulho de água sendo mexida lá fora. Era quase meia-noite quando ouviu o som de respingos vindo da direção da cisterna, como se alguém estivesse jogando pedras na água ou como se alguém estivesse tomando banho lá dentro. Marlene se levantou e foi até a janela do quarto, mas estava muito escuro para ver qualquer coisa. O barulho continuou por uns 10 minutos. Depois, parou de repente. Marlene esperou mais um pouco, mas não ouviu mais nada. Pensou que podia ter sido algum bicho que desceu para beber água e caiu dentro da cisterna. Acontecia às vezes com gatos ou gambás. Na manhã seguinte, foi verificar. A água estava normal, limpa, sem sinal de que algum animal tivesse caído. Mas havia alguma coisa diferente. O nível da água estava mais alto que na véspera, muito mais alto. A cisterna, que sempre mantinha o mesmo nível, estava quase transbordando. Marlene estranhou, mas não deu muita bola. Talvez tivesse chovido durante a noite em algum lugar da região e a água subterrânea tivesse aumentado. Essas coisas podiam acontecer. Foi na semana seguinte que os problemas começaram de verdade. Primeiro foram as galinhas. Marlene tinha umas 15 que criava soltas no terreiro. Sempre foram bichos saudáveis, botavam ovos todo dia, nunca deram trabalho. Mas de repente começaram a morrer. Não de doença, nem de velhice. Eram encontradas mortas de manhã, sempre no mesmo lugar, bem na beirada da cisterna, como se tivessem ido beber água durante a noite e caído mortas ali mesmo. Não tinham marca de bicho, não tinham sinal de luta. Simplesmente morriam. Em 5 dias, Marlene perdeu 8 galinhas, todas da mesma forma, todas no mesmo lugar. Começou a suspeitar que tinha alguma coisa envenenando a água, talvez algum produto químico que tinha vazado no lençol freático. Pegou um pouco d'água da cisterna num vidro e levou para a cidade para mandar analisar. O resultado chegou 1 semana depois. A água estava perfeita, mais pura que a maioria dos poços da região, sem nenhum sinal de contaminação. Mas as galinhas continuaram morrendo. Foi aí que Marlene decidiu ficar de vigia uma noite para descobrir o que estava acontecendo. Se preparou com um café bem forte, uma cadeira confortável na varanda dos fundos, de onde dava para ver a cisterna, e uma lanterna potente. Por volta das 11 da noite, começou a ouvir os barulhos de novo. Respingos na água, como se alguma coisa estivesse se mexendo lá dentro. Marlene acendeu a lanterna e mirou na direção da cisterna. O que viu a fez derrubar a xícara de café no chão. Havia alguma coisa saindo da água. Alguma coisa que subia devagar, como se estivesse emergindo do fundo da cisterna. Era escura, meio transparente, difícil de ver direito mesmo com a lanterna. Parecia líquida, como se fosse feita da própria água, mas tinha formato quase humano. A coisa terminou de sair da cisterna e ficou parada na beirada, pingando. Marlene não conseguia distinguir detalhes, mas tinha certeza de que era algum tipo de criatura. E estava olhando na direção da casa, na direção dela. Uma das galinhas que tinha ficado para fora do galinheiro se aproximou da cisterna.
atraída por alguma coisa. A criatura se mexeu, um movimento rápido, fluido, e a galinha caiu no chão. Sem barulho, sem luta, simplesmente morreu. Marlene ficou paralisada na cadeira, sem conseguir se mexer nem gritar. A criatura ficou ali mais alguns minutos, como se estivesse saboreando alguma coisa. Depois começou a se dissolver, virando água de novo, e escorreu de volta para dentro da cisterna. O barulho de respingos parou e tudo voltou ao silêncio normal da madrugada. Na manhã seguinte, Marlene encontrou mais uma galinha morta na beirada da cisterna. Exatamente como tinha visto durante a vigia. Não havia mais dúvida. Tinha alguma coisa vivendo na água, alguma coisa que estava matando os bichos dela. Decidiu procurar ajuda. Não sabia bem a quem recorrer. Não era exatamente o tipo de problema que a polícia ou os bombeiros podiam resolver. Lembrou de Dona Sebastiana, uma senhora mais velha que morava na cidade e tinha fama de entender dessas coisas estranhas. Sebastiana ouviu a história toda sem interromper, balançando a cabeça de vez em quando, como se já tivesse ouvido coisas parecidas antes. Essa cisterna é antiga, né, filha? Ela perguntou quando Marlene terminou. Muito antiga. Meu avô que cavou há mais de 60 anos. E sempre teve essa água que nunca acaba. Sempre. Minha mãe contava que mesmo na seca de 1958, quando todos os açudes secaram, a cisterna continuou cheia. Sebastiana ficou pensativa por um tempo. Tem umas criaturas, ela disse finalmente, que vivem na água há muito tempo. Não são fantasmas nem demônios, são outra coisa, mais antigas que a gente, mais antigas que as histórias que contamos. Segundo Dona Sebastiana, essas criaturas às vezes se instalavam em lugares onde havia água permanente, nascentes, poços artesianos, cisternas antigas. Ficavam lá embaixo, no fundo, se alimentando de alguma coisa que os seres vivos tinham. Não exatamente a vida, mas uma parte da vida. Por isso que os bichos morrem sem ferida, sem luta, ela explicou. A criatura não machuca o corpo, ela suga outra coisa. E o que eu faço para me livrar dela? Sebastiana balançou a cabeça. Não sei se dá para se livrar, filha. Essas coisas são muito antigas, muito poderosas. O que você pode fazer é tentar não incomodar ela, torcer para que ela se canse e vá embora. Não incomodar como? Não tire mais água da cisterna, não chegue perto. Se ela não tiver motivo para se sentir ameaçada, talvez pare de matar os bichos. Marlene não gostou da resposta, mas decidiu tentar. Parou de usar a água da cisterna, passou a comprar água mineral na cidade para beber e usava a água da chuva que juntava nos baldes para os outros afazeres. Era mais caro e mais trabalhoso, mas se fosse resolver o problema, valia a pena. Por algumas semanas, a estratégia pareceu funcionar. As poucas galinhas que sobraram pararam de morrer e Marlene não ouviu mais os barulhos noturnos. Começou a achar que Dona Sebastiana estava certa, que a criatura só queria ser deixada em paz. Mas aí veio a seca. Foi uma estiagem terrível, pior que qualquer uma que Marlene lembrava. Os poços da região secaram um por um. As pessoas começaram a passar necessidade real de água, e todo mundo sabia que a cisterna de Marlene nunca secava. Começaram a aparecer pedidos. Primeiro foram os vizinhos mais próximos, depois gente de mais longe. Vinham com baldes, com jarras, implorando por um pouco d'água. Como Marlene ia negar? Sempre foi mulher solidária, nunca negou ajuda a ninguém. Na primeira semana, conseguiu dar conta comprando água na cidade e distribuindo para os necessitados. Mas a demanda era grande demais e seu dinheiro não era muito. Não tinha escolha. Ia ter que voltar a usar a cisterna. Na primeira vez que desceu o balde, nada aconteceu. A água subiu normalmente, limpa e fresca como sempre. Marlene distribuiu para os vizinhos e achou que talvez a criatura tivesse ido embora, mesmo durante aquelas semanas de descanso. Estava enganada.
Naquela mesma noite, os barulhos voltaram. Mais altos que antes, mais violentos. Não era só respingo de água. Era como se alguma coisa grande estivesse se debatendo na cisterna, batendo nas paredes, fazendo ondas que transbordavam pela beirada. Marlene não teve coragem de ir ver o que estava acontecendo. Ficou trancada dentro de casa, ouvindo o tumulto lá fora, até que tudo se acalmou perto do amanhecer. No dia seguinte, encontrou não uma, mas 3 galinhas mortas na beirada da cisterna. E a água tinha mudado. Não estava mais cristalina. Havia uma cor esverdeada nela e um cheiro meio doce que não tinha antes. Mesmo assim, as pessoas continuaram vindo pedir água. A seca estava terrível e não tinham alternativa. Marlene sabia que não podia dar aquela água para os outros. Mas como ia explicar? Como ia dizer que tinha uma criatura morando na cisterna dela? Tentou disfarçar, disse que a água estava com gosto ruim, que talvez tivesse algum problema. Mas as pessoas estavam desesperadas. Insistiam, imploravam, ofereciam dinheiro pela água. Foi aí que aconteceu a primeira tragédia. Seu Joaquim, um vizinho de 70 anos, veio pedir água numa tarde especialmente quente. Marlene tentou dissuadir ele. Disse que era melhor esperar a chuva, que ia arranjar água de outro jeito. Mas o velho estava passando mal de sede, quase desmaiando no sol. Só um golinho, dona Marlene, ele implorou, só para molhar a boca. Marlene não teve coração para negar. Desceu o balde, pegou água da cisterna, que agora estava com uma cor ainda mais estranha, quase cinzenta, e deu para o velho beber. Joaquim tomou um gole e fez uma cara esquisita. Que gosto estranho, ele murmurou. Mas estava com tanta sede que bebeu mais um pouco antes de ir embora. Na manhã seguinte, a esposa dele veio correndo avisar que Joaquim tinha morrido durante a noite. Não de sede, não de desidratação, simplesmente tinha se deitado depois do jantar e não acordou mais. O coração tinha parado sem motivo aparente. Marlene ficou destroçada. Sabia que tinha sido a água da cisterna. Sabia que a criatura tinha feito alguma coisa com seu Joaquim, mas não podia contar para ninguém. Iam achar que ela estava louca. Decidiu que não ia dar mais água da cisterna para ninguém, não importava o quanto pedissem. Era perigoso demais, mas a criatura não estava satisfeita só com as galinhas e com seu Joaquim. Estava ficando mais forte, mais ativa, e começou a sair da cisterna com mais frequência. Marlene passou a ouvir os barulhos não só de noite, mas de tarde também. E às vezes via movimento na cisterna quando passava perto durante o dia. A água se mexia sozinha, formando redemoinhos pequenos, como se alguma coisa grande estivesse nadando lá embaixo. Pior ainda, começou a sentir que estava sendo observada. Toda vez que saía de casa, sentia olhos grudados nela. Quando olhava na direção da cisterna, às vezes via alguma coisa se mexendo na superfície da água. Uma sombra, um vulto que desaparecia assim que ela focava o olhar. A criatura estava ficando mais ousada. Uma noite, Marlene acordou com barulho de água escorrendo dentro de casa. Se levantou assustada, achando que cano tinha estourado, mas quando acendeu a luz, viu uma poça d'água no meio da sala. Não tinha cano ali, não tinha como a água ter chegado até dentro da casa. A poça levava da porta da frente até a cozinha, como se alguém muito molhado tivesse entrado e caminhado pela casa. As pegadas eram estranhas, não completamente humanas, mas longas, com marcas que pareciam garras nas pontas. Marlene seguiu as pegadas até a cozinha e descobriu que levavam até a pia. Alguém, ou alguma coisa, tinha estado ali, mexendo nas suas coisas. Os potes de água que ela guardava estavam todos vazios, como se o conteúdo tivesse sido bebido ou absorvido. A partir daquela noite, as visitas da criatura se tornaram mais frequentes. Marlene acordava quase toda madrugada com barulho de água escorrendo pela casa. As pegadas molhadas apareciam em lugares cada vez mais íntimos, no quarto dela, no banheiro, até mesmo em volta da cama.
e a criatura estava crescendo. Marlene podia sentir isso. Os barulhos na cisterna eram mais fortes, a água transbordava com mais frequência e as pegadas que apareciam na casa eram maiores que antes. Foi quando ela percebeu que a coisa não estava só bebendo a água dos potes, estava bebendo dela também. Marlene começou a se sentir fraca, cansada o tempo todo. Acordava de manhã mais exausta que quando deitava, como se não tivesse descansado nada durante a noite. Sua pele ficou pálida, seus olhos fundos. Estava perdendo peso rapidamente, mesmo comendo normalmente. E tinha os sonhos. Sonhava que estava na beira da cisterna, que a criatura saía da água e vinha até ela. Nos sonhos, a coisa tinha uma forma mais definida, humanoide, mas feita de água escura, com olhos que brilhavam como poços fundos. E ela estendia as mãos molhadas na direção de Marlene, tocava no rosto dela, e Marlene sentia sua força vital sendo sugada como água por um ralo. Acordava ofegante, suando frio, mas sempre com a sensação de que não tinha sido só um sonho. Uma manhã, Marlene acordou e não conseguiu se levantar da cama. Estava fraca demais, exausta demais. Quando finalmente conseguiu chegar até o banheiro e se olhar no espelho, levou um susto. Estava irreconhecível, pálida como um fantasma, com olheiras profundas e a pele ressecada, como se tivesse passado dias no deserto. Foi aí que entendeu o que estava acontecendo. A criatura não estava só morando na cisterna dela, estava se alimentando dela, sugando sua força vital pouco a pouco, todas as noites, até que não sobrasse nada. Marlene sabia que tinha pouco tempo. Se não fizesse alguma coisa logo, ia acabar como seu Joaquim, morta sem motivo aparente, com o coração parado e o corpo ressecado. Pensou em fugir, abandonar a casa e ir para a cidade, mas sabia que não ia adiantar. A criatura tinha criado uma ligação com ela, podia sentir isso. Não importava para onde fosse, a coisa ia conseguir encontrar ela. A única solução era enfrentar o problema. Marlene passou o dia se preparando. Comeu o máximo que conseguiu, bebeu bastante água comprada na cidade, descansou. Quando a noite chegou, pegou uma marreta grande que tinha no galpão e foi para a beira da cisterna. "Eu sei que você está aí embaixo", gritou para a água escura. "Sei que você me ouve. Não vou deixar você me matar devagar." A água se mexeu, formando ondas pequenas que bateram na parede de pedra. Depois ficou quieta de novo. "Se você quer me levar, vai ter que ser de uma vez. Não vou ficar aqui sendo sugada até virar múmia." Marlene levantou a marreta e bateu na beirada da cisterna com toda a força que tinha. As pedras racharam e alguns pedaços caíram na água. Bateu de novo e de novo, quebrando a estrutura antiga que o avô tinha construído décadas atrás. A criatura reagiu na hora. A água começou a ferver, literalmente ferver, com bolhas subindo à superfície e um vapor quente saindo da cisterna. E do meio daquele tumulto, alguma coisa começou a emergir. Marlene viu a criatura inteira pela primeira vez. Era humanoide, como nos sonhos, mas muito maior do que tinha imaginado. Devia ter uns 3 metros de altura, feita de água escura que se mexia como se fosse viva. Os olhos eram 2 buracos fundos que pareciam sugar a luz ao redor. E quando abriu a boca, Marlene viu que era um vazio completo, como se fosse um túnel que levava para lugar nenhum. A coisa subiu da cisterna em segundos, pingando água que parecia ter vida própria. Marlene continuou batendo na estrutura de pedra, quebrando tudo o que conseguia, mesmo com a criatura se aproximando. "Você quer água?" ela gritou, quebrando mais uma pedra. "Então fica sem casa." A criatura parou a uns 2 metros dela e abriu a boca, fazendo um som que não era nem grito nem sussurro, mas alguma coisa no meio que fez os ossos de Marlene doerem. Era um som de água corrente misturado com vento forte, como se fosse a voz de uma cachoeira furiosa. Marlene levantou a marreta para dar mais uma pancada, mas a criatura foi mais rápida.
Estendeu um braço feito de água escura e tocou no ombro dela. O frio foi instantâneo e terrível. Não era só a temperatura. Era como se toda a energia do corpo de Marlene estivesse sendo sugada por aquele toque. Ela sentiu as pernas bambearem, a visão escurecer. A marreta caiu das mãos. Mas naquele momento de desespero, algo inesperado aconteceu. A estrutura da cisterna, já enfraquecida pelas pancadas de Marlene, desabou. As pedras laterais cederam de uma vez e toda a água que estava acumulada há décadas jorrou para fora num jato violento. A criatura soltou Marlene e se voltou para a cisterna, tentando voltar para a água. Mas era tarde demais. A água estava escoando rápido demais, sendo absorvida pela terra seca ao redor. Em poucos minutos, não sobrava quase nada do reservatório que tinha sustentado a propriedade por gerações. A criatura começou a encolher. Conforme a água sumia, ela ficava menor, mais fraca, como se estivesse murchando. Os contornos ficaram menos definidos. A cor escura foi clareando até ficar transparente. Marlene se arrastou para longe, assistindo a coisa se desintegrar aos poucos. Em alguns minutos, não sobrou nada além de algumas poças d'água espalhadas pela terra, que logo foram absorvidas pelo solo ressecado. A cisterna estava vazia, completamente seca pela primeira vez em mais de 60 anos. Marlene ficou ali deitada no chão por um tempo, recuperando as forças. Quando finalmente conseguiu se levantar, se sentiu diferente, mais leve. A exaustão que vinha sentindo nas últimas semanas tinha sumido e ela podia respirar fundo de novo. Nos dias seguintes, choveu. Não muito, mas o suficiente para encher alguns baldes e aliviar a seca na região. Marlene nunca mais tentou reconstruir a cisterna. Deixou o buraco ali, vazio, juntando apenas a água da chuva quando chovia. Alguns vizinhos perguntaram por que ela tinha destruído a cisterna, já que era a única fonte de água permanente da região. Marlene inventou uma desculpa qualquer sobre rachaduras perigosas, sobre risco de desabamento. A verdade ela nunca contou para ninguém. 6 meses depois, Marlene vendeu a propriedade e foi morar com um dos filhos na cidade. Disse que estava ficando velha demais para cuidar da terra sozinha. O comprador era um fazendeiro de outra região que queria expandir os negócios. Marlene não mencionou nada sobre a cisterna na hora da venda. O novo dono achou estranho ter um buraco grande e vazio nos fundos da casa, mas não deu muita importância. Disse que ia mandar construir uma cisterna nova no mesmo lugar, já que a localização era boa. Marlene não tentou dissuadir ele. Tinha feito sua parte, tinha se livrado da criatura. Se o homem quisesse tentar a sorte cavando no mesmo lugar, o problema era dele. Hoje, aos 70 anos, Marlene mora num apartamento pequeno na cidade e não tem mais problemas com água. Quando chove, ela abre todas as janelas para ouvir o barulho, mas nunca mais quis ter uma cisterna ou qualquer reservatório grande de água. Às vezes, recebe notícias da antiga propriedade. O fazendeiro que comprou realmente construiu uma cisterna nova no mesmo lugar da antiga. Mas por algum motivo, ela nunca consegue manter água por muito tempo. Sempre seca, sempre racha, sempre dá problema. E vez ou outra, chegam boatos estranhos. Bichos mortos sem explicação, barulhos noturnos vindo da direção da cisterna vazia, pegadas molhadas aparecendo do nada nos dias mais secos. Marlene ouve essas histórias e balança a cabeça. Algumas coisas são antigas demais para morrer de verdade. Algumas coisas só esperam a oportunidade certa para voltar. Dona Fátima criava gado numa fazendinha pequena, herança do pai, numa região de pasto bom, mas isolada, onde a casa mais próxima ficava a uns 5 quilômetros de distância. Aos 59 anos, ainda tinha força para lidar com os animais sozinha, mesmo depois que o marido morreu e os filhos foram embora para a cidade grande. Eram apenas 15 cabeças de gado,
vacas mansas, um touro velho e alguns bezerros que ela vendia quando precisava de dinheiro. A propriedade não era grande, mas tinha tudo o que precisava. A casa ficava no centro, cercada por 3 pastos que ela alternava conforme a época do ano. Tinha um açude pequeno que nunca secava, currais bem construídos e uma cerca elétrica que mantinha o gado seguro. Fátima conhecia cada palmo daquela terra, cada árvore, cada pedra. Era ali que tinha nascido e crescido, ali que pretendia morrer. A rotina era sempre a mesma. Acordava antes do sol, ordenha das vacas, soltava o gado no pasto grande, cuidava da casa, verificava a cerca, trazia os animais de volta no final da tarde. Era uma vida simples, mas Fátima gostava assim. Conhecia cada animal pelo nome, sabia quando estava doente só de olhar, nunca teve problema sério com o rebanho. As vacas tinham nomes como Estrela, Bonita, Mansinha, Pintada. O touro se chamava Valentão, mesmo sendo mais manso que um cachorro velho. Os bezerros ela batizava conforme iam nascendo, curioso, esperto, travesso. Todos respondiam quando ela chamava, vinham na mão dela para receber sal ou milho. Era quase uma família. Mas foi numa manhã de março, quando o tempo estava meio nublado e o ar pesado anunciando chuva, que Fátima reparou no bezerro estranho no meio do rebanho. Estava fazendo a contagem matinal, como fazia todo dia, quando viu o bicho. Não era um dos dela, tinha certeza absoluta. Conhecia todos os animais desde que nasceram, sabia a cor, o tamanho, as marcas de cada um. Sabia que Estrela tinha uma mancha preta na orelha esquerda, que Bonita mancava levemente da pata traseira direita, que Mansinha sempre ficava um pouco separada das outras. Mas ali estava um bezerrinho que ela nunca tinha visto antes. Pequeno, marrom escuro uniforme, com uma mancha branca na testa que formava quase uma estrela perfeita. Não tinha marca de ferro, não tinha brinco de identificação, não tinha nenhum sinal de que pertencia a alguma fazenda da região. A primeira coisa que pensou foi que o bicho tinha se perdido de alguma fazenda vizinha e se juntado ao rebanho dela durante a noite. Acontecia às vezes, principalmente quando havia temporal e os animais procuravam abrigo onde fosse mais fácil. Gado tem instinto de grupo. Quando se sentem ameaçados, procuram outros animais para se proteger. Fátima se aproximou devagar para ver se o bezerro tinha alguma marca, algum sinal de ferro que indicasse de onde vinha. Mas quando chegou perto, o bicho levantou a cabeça e olhou diretamente para ela. Os olhos não estavam certos. Não eram olhos de bezerro normal. Primeiro, eram inteligentes demais, alertas demais, como se houvesse alguma coisa por trás deles que entendia muito mais do que deveria. Bezerros têm olhar doce, meio bobo, interessado, mas inocente. Esse tinha um olhar calculista, como se estivesse estudando ela, avaliando ela. E a cor estava errada também. Em vez do marrom escuro normal dos bovinos, ou mesmo do azul claro que alguns tinham, eram quase pretos. Não preto normal, mas um preto profundo, como 2 buracos na cara do animal. E quando a luz batia neles, não refletia nada. Era como olhar para 2 poços sem fundo. Fátima sentiu um arrepio subir pela espinha, mas balançou a cabeça. Estava inventando coisa, vendo o problema onde não tinha. Devia estar com os nervos abalados por algum motivo, talvez por ter dormido mal na noite anterior. Bezerro era bezerro, independente de como fossem os olhos. Animais, às vezes, nasciam com características diferentes. Não era nada demais. Decidiu que ia procurar o dono durante o dia, perguntar para os vizinhos se alguém estava com gado perdido. Na região, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quando alguém perdia um animal. Não devia ser difícil descobrir de onde o bezerro tinha vindo. Mas quando foi contar as cabeças do rebanho, prestando atenção dessa vez, levou outro susto. Continuavam sendo 15 animais, exatamente como antes. O bezerro estranho estava lá, pastando junto com os outros.
mas nenhum dos seus tinha sumido. Era como se o bicho tivesse aparecido do nada, sem aumentar o número total do rebanho. Fátima contou de novo, apontando cada animal individualmente. Estrela, bonita, mansinha, pintada, mocinha, bela, formosa, ligeira, gordinha, valentão, curioso, esperto, travesso, pequeno e o bezerro estranho. 15 animais. Mas ela tinha certeza absoluta que eram só 14 na véspera. Conhecia cada animal, fazia a contagem todo dia religiosamente, nunca errava. Tentou lembrar se tinha esquecido de contar algum animal no dia anterior, se algum tinha ficado escondido atrás de árvore ou no canto do pasto. Mas não, tinha certeza. 14 animais ontem, 15 hoje. Era matematicamente impossível, mas estava acontecendo. Durante o dia, ficou observando o bezerro estranho de longe. Ele se comportava quase normal. Pastava junto com os outros, bebeu água no coxo quando teve sede, se deitou na sombra durante as horas mais quentes. Mas havia pequenas diferenças que foram incomodando Fátima conforme o dia passava. O bicho não fazia barulho. Bezerros normais sempre estão balindo, chamando a mãe, conversando entre eles, reclamando de alguma coisa. Faz parte da natureza deles ser barulhentos, comunicativos. Mas esse ficava completamente silencioso, como se não tivesse voz, ou como se estivesse se esforçando para não chamar atenção, e se mexia diferente também. Muito devagar, calculado, como se cada movimento fosse pensado antes de ser feito. Quando mudava de posição para pastar, não fazia aqueles movimentos bruscos e desajeitados, típicos de bezerro. Se movia com uma precisão estranha, quase humana. Pior ainda, as vacas pareciam ter medo dele. Fátima reparou isso na hora do almoço, quando foi levar sal para os animais. As vacas sempre brigavam pelo sal, se empurravam, faziam alvoroço. Mas quando o bezerro estranho se aproximou do coxo, todas se afastaram automaticamente, abrindo espaço para ele como se fosse algum tipo de líder. Isso não era normal. Vacas têm instinto maternal forte. Costumam tratar qualquer bezerro como se fosse filho delas. Quando um bezerrinho se aproxima, elas ficam protetoras, carinhosas. Às vezes até brigam entre elas para ver quem vai cuidar melhor. Mas estavam evitando esse, como se soubessem instintivamente que havia alguma coisa errada. Fátima tentou chamar o bezerro pelo nome que improvisou, Estrela, por causa da mancha branca na testa. Todos os seus animais vinham quando ela chamava. Era assim que tinha treinado eles desde pequenos. Mas o bezerro estranho nem se mexeu, nem virou a cabeça na direção dela. Era como se não entendesse que estava sendo chamado, ou como se não se importasse. No final da tarde, quando foi recolher o gado para o curral, Fátima reparou em outra coisa que a deixou genuinamente perturbada. O bezerro não tinha sombra, não era impressão nem truque de luz. O sol estava numa posição perfeita, baixo no horizonte, projetando sombras longas e bem definidas no pasto. Todos os outros animais tinham sombras normais, escuras, que acompanhavam os movimentos deles. Mas o bezerro estranho não. Onde deveria ter uma sombra escura no chão, havia apenas o capim normal, iluminado pelo sol. Era como se o animal fosse transparente para a luz, como se não fosse completamente sólido, como se fosse algum tipo de projeção. Fátima ficou parada, observando por vários minutos, mudando de posição para ter certeza de que não estava vendo mal. Mas não tinha dúvida. 15 animais no pasto, 14 sombras no chão. O bezerro estranho existia. Estava ali, era sólido o suficiente para comer capim e beber água, mas não projetava sombra. Foi aí que o medo real começou. Naquela noite, trancou o gado no curral como sempre fazia, mas ficou inquieta. Não conseguia tirar da cabeça a imagem do bezerro sem sombra, os olhos pretos e inteligentes, o jeito estranho como as outras vacas reagiam a ele. Alguma coisa estava muito errada, mas ela não sabia bem o que fazer. Pensou em ligar para a polícia, mas o que ia dizer?
Apareceu um bezerro sem sombra na minha fazenda? Iam achar que estava ficando louca, que a vida isolada estava afetando a cabeça dela. Pensou em chamar um veterinário, mas que tipo de doença fazia um animal não ter sombra? Decidiu que ia falar com seu Otávio, o vizinho mais próximo, no dia seguinte. Otávio criava gado há décadas, conhecia todos os fazendeiros da região, tinha visto de tudo um pouco. Se alguém estava com o animal perdido, ele saberia, e se havia alguma explicação natural para o que estava acontecendo, ele também saberia. Mas, durante a madrugada, foi acordada por um barulho estranho vindo do curral. Fátima sempre foi de sono leve, herança dos tempos, quando tinha que cuidar de bebê e ficava alerta mesmo dormindo. Qualquer barulho diferente a acordava na hora, e aquele som definitivamente não era normal. Não eram mugidos nem pisadas. Não era barulho de gado se mexendo durante a noite, coisa que acontecia às vezes quando algum animal ficava inquieto. Era um som baixo, contínuo, quase musical, como se alguma coisa estivesse cantando. Uma cantiga sem palavras, só melodia, numa frequência estranha que parecia vibrar no ar. Era hipnotizante, quase bonito, mas havia alguma coisa perturbadora naquele som. Alguma coisa que fazia os cabelos do braço de Fátima se arrepiarem, que fazia seu estômago se revirar sem motivo aparente. Fátima se levantou devagar, pegou um hobby e foi até a janela que dava para o curral. Estava muito escuro para ver direito. A lua estava nova, escondida atrás das nuvens, mas podia distinguir as silhuetas dos animais recortadas contra o céu ligeiramente mais claro. A maioria das cabeças de gado estava deitada, na posição típica de descanso noturno, mas uma figura pequena estava de pé, no centro do curral, meio separada das outras, como se fosse o maestro de uma orquestra invisível. O bezerro estranho. E ele estava fazendo aquele som, aquela cantiga estranha, que parecia vir não só da garganta dele, mas de dentro da terra, do ar, das próprias paredes do curral. As outras cabeças de gado, mesmo as que estavam deitadas, tinham todas as cabeças viradas na direção do bezerro, como se estivessem hipnotizadas pelo som. Nem se mexiam, nem faziam barulho, nem mastigavam. Só ficavam ali, paradas, ouvindo aquela melodia impossível que nenhum animal deveria ser capaz de produzir. Fátima ficou na janela por mais de 1 hora, observando a cena surreal. O bezerro continuou cantando a noite toda, sempre a mesma melodia, sempre no mesmo tom baixo e perturbador. E os outros animais continuaram olhando para ele, imóveis como estátuas, como se tivessem perdido completamente a vontade própria. De vez em quando, o bezerro mudava ligeiramente a melodia, acrescentava notas novas, e as outras cabeças de gado reagiam movendo as cabeças no mesmo ritmo, como se estivessem sendo controladas por aquele som. Quando o sol começou a nascer, tudo voltou ao normal gradualmente. O bezerro parou de cantar devagar, a melodia foi diminuindo até desaparecer completamente. As outras cabeças de gado piscaram como se estivessem acordando de um sonho profundo, se levantaram e começaram a se comportar normalmente. Era como se nada tivesse acontecido, mas Fátima sabia que tinha acontecido sim, e que não era coisa normal. Quando foi soltar o gado pela manhã, reparou que os animais estavam diferentes, mais quietos, mais obedientes. Normalmente, na hora de sair do curral, sempre havia alguma confusão. Estrela sempre queria ir numa direção, Bonita em outra. Valentão ficava teimoso e não queria sair. Tinha que gritar, empurrar, às vezes usar um pedaço de pau para fazer eles se mexerem na direção certa. Mas naquela manhã, todos seguiram em fila indiana, organizados, sem reclamação nem discussão, como soldados marchando, como se tivessem recebido ordem de algum comandante invisível. E todos eles seguiam o bezerro estranho, que caminhava na frente como se fosse o líder natural do rebanho.
Não importava que fosse o menor, o mais novo, o que tinha chegado por último. As vacas adultas, o touro velho, todos obedeciam ele sem questionar. Fátima foi falar com seu Otávio naquela mesma manhã, logo depois de liberar o gado no pasto. A propriedade do vizinho ficava a uns 5 quilômetros de distância, uma caminhada que ela fazia de vez em quando precisava de companhia ou conselho. Otávio era um homem de uns 70 anos, viúvo, que criava gado na região há mais de 40 anos. Conhecia todos os fazendeiros num raio de 50 quilômetros, sabia todas as fofocas, todos os problemas, todas as novidades. Se alguém estava com um animal perdido, ele seria o primeiro a saber. O velho fazendeiro estava consertando uma cerca quando Fátima chegou. Ouviu a descrição do bezerro e balançou a cabeça, coçando a barba grisalha. Não conheço nenhum bicho com essas características na região, dona Fátima, e não ouvi falar de ninguém com gado perdido. Mas o bicho tem que ser de alguém, seu Otávio. Não apareceu do nada. Tem certeza que é um bezerro normal, dona Fátima? Como assim? Otávio parou de mexer na cerca e olhou para ela com uma expressão séria. A senhora falou que ele não tem sombra, que as outras vacas têm medo dele, que apareceu sem aumentar o número do rebanho. Isso não parece muito normal. Então, o que o senhor acha que é? O velho fazendeiro ficou pensativo por um tempo longo. Já vi coisas estranhas na minha vida, dona Fátima, coisas que não consegui explicar direito. Às vezes, aparece bicho estranho na região. Bicho que não é bem bicho. Otávio contou que, anos atrás, um fazendeiro da região chamado João Pereira tinha tido problemas com o que ele descreveu como gado fantasma. Animais que apareciam do nada, se misturavam com o rebanho, mas causavam problemas estranhos e inexplicáveis. Primeiro foi igual ao seu caso, Otávio continuou. Apareceu uma vaca no meio do rebanho dele, uma vaca bonita, saudável, que ninguém sabia de onde tinha vindo. João achou que era sorte, que alguém tinha perdido e ele tinha ganhado. Mas depois de algumas semanas, o gado de João Pereira começou a ficar estranho. As vacas pararam de dar leite, os bezerros nasciam mortos ou deformados, os animais ficavam magros, sem motivo aparente. E todos os bichos ficaram obedientes demais, como se tivessem perdido a personalidade. João tentou de tudo. Remédio, vacina, mudou a ração, mudou o pasto, nada funcionou. O rebanho foi definhando aos poucos e ele não conseguia entender por quê. E o que aconteceu? Um dia, João reparou que a vaca estranha estava diferente, maior, mais forte, como se estivesse sugando a vida dos outros animais. E os olhos dela, João dizia que não eram olhos de vaca normal. João Pereira tinha tentado separar a vaca estranha do resto do rebanho, mas ela sempre dava um jeito de voltar. Era como se tivesse poderes sobrenaturais. Conseguia abrir porteiras, pular cercas que deviam ser impossíveis de pular, aparecer onde não deveria conseguir chegar. O que João fez? Vendeu tudo, o rebanho inteiro, a vaca estranha junto. Disse que não aguentava mais os problemas, que ia tentar outra coisa na vida. E quem comprou o gado? Otávio fez uma cara sombria. Um fazendeiro de outra região. Mas ouvi dizer que ele também teve problemas depois. Parece que vendeu o gado para outro, que vendeu para outro. A vaca estranha foi passando de mão em mão, levando azar para todo mundo que ficava com ela. E onde ela está agora? Ninguém sabe. Alguns dizem que morreu, outros que simplesmente sumiu. Mas tem gente que jura que ainda vê ela por aí, se misturando com rebanhos diferentes, causando problema onde vai. Fátima voltou para casa ainda mais preocupada. A história de seu Otávio era similar demais ao que estava acontecendo com ela para ser coincidência. Não gostava da ideia de ter alguma coisa sobrenatural no rebanho dela, mas também não sabia como se livrar do bicho. Não podia simplesmente matar um animal.
que pelo menos na aparência parecia inofensivo, e se tentasse vender o gado todo como João Pereira tinha feito, ia passar o problema para outra pessoa. Não seria justo. Decidiu observar mais alguns dias antes de tomar qualquer decisão drástica. Talvez houvesse uma explicação natural para tudo. Talvez o bezerro fosse só um animal com características estranhas, mas inofensivo. Foi um erro. Na segunda noite, o bezerro cantou de novo. Mas dessa vez, Fátima reparou que o som estava diferente. Mais alto, mais complexo, como se fossem várias vozes cantando em coro em vez de uma só. E quando olhou pela janela, viu algo que a fez gelar de medo. Não era só o bezerro que estava fazendo barulho. Todas as cabeças de gado estavam cantando junto. Era um som assombrado, impossível, como se 15 animais tivessem sido possuídos ao mesmo tempo. A melodia era a mesma da noite anterior, mas agora multiplicada por 15, criando uma harmonia estranha e perturbadora que fazia o ar vibrar, que fazia as janelas da casa tremeram levemente. Fátima sentiu um medo genuíno pela primeira vez desde que o bezerro tinha aparecido. Aquilo não era comportamento normal de gado, não era comportamento normal de animal nenhum. Alguma coisa estava controlando o rebanho dela, e essa alguma coisa estava ficando mais forte, mais ousada. O canto durou a madrugada inteira, parando só quando o sol nasceu. Quando Fátima foi soltar o gado, todos os animais pareciam exaustos, como se tivessem passado a noite fazendo algum trabalho pesado. Mas continuavam obedientes, continuavam seguindo o bezerro estranho como se ele fosse o líder deles. Na manhã seguinte, os problemas começaram de verdade. Primeira coisa que Fátima notou foi que as vacas não estavam dando leite. Não pouco leite, nada de leite. Quando foi fazer a ordenha matinal, os úberes estavam vazios, murchos, como se não tivessem produzido nada durante a noite. Estrela, que sempre dava uns 5 litros por dia, não deu nem uma gota. Bonita, mansinha, pintada, todas iguais. Era como se algo tivesse sugado o leite delas durante a madrugada, deixando os úberes completamente secos. Depois reparou que os animais estavam mais magros. Não muito, mas o suficiente para ser perceptível quando conhecia cada animal como ela conhecia. As costelas de Estrela estavam mais aparentes, o pescoço de Bonita estava mais fino, Valentão parecia ter perdido uns 10 quilos durante a noite. Como se alguma coisa estivesse sugando não só o leite, mas a própria gordura dos animais, deixando eles mais esqueléticos a cada dia. E tinham as marcas também. Pequenos cortes nos pescoços de todas as cabeças de gado, sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo tamanho. Pareciam feitos com unha ou dente pequeno, mas não havia sangue coagulado, nem sinal de infecção. As feridas eram limpas, precisas, como se tivessem sido feitas por algum instrumento cirúrgico. O bezerro estranho, enquanto isso, parecia estar mais forte, maior, mais sólido, como se estivesse crescendo às custas dos outros animais. O pelo estava mais brilhante, os olhos ainda mais inteligentes e perturbadores. E agora tinha uma presença física mais marcante, como se estivesse se tornando mais real, conforme os outros animais ficavam mais fracos. Fátima sabia que tinha que fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. Seus animais estavam sendo sugados aos pouquinhos, e se não agisse logo, ia perder o rebanho inteiro. Mas não sabia o que fazer. Como mata uma coisa que talvez nem seja viva direito? Como se livra de alguma coisa que pode não ser nem animal nem fantasma, mas outra coisa completamente diferente? Foi quando lembrou de Dona Rosa, uma senhora muito velha que morava na cidade e tinha fama de conhecer simpatias, benzimentos e coisas do tipo. As pessoas procuravam ela quando tinham problemas que a medicina normal não conseguia resolver. Quebranto, mal-olhado, assombração. Fátima nunca tinha sido muito de acreditar nessas coisas. Sempre foi mais prática, mais pé no chão.
Mas a situação estava desesperadora e ela não tinha mais nada a perder. Dona Rosa morava numa casinha simples no centro da cidade, cercada por plantas medicinais e santos de todos os tipos. Era uma mulher pequena, de uns 80 anos, mas com olhos vivos e inteligentes que pareciam ver além da superfície das coisas. Fátima contou a história toda. O bezerro sem sombra, os cantos noturnos, os animais ficando magros e sem leite, as marcas estranhas nos pescoços. Rosa ouviu tudo sem demonstrar surpresa, como se fosse coisa que já tinha ouvido muitas vezes antes. "Esse não é bezerro, filha", ela disse quando Fátima terminou. "É uma coisa que imita bezerro, uma coisa que se alimenta de rebanho. Se alimenta como? Não da carne nem do sangue, se alimenta da essência dos animais, da força vital deles. Por isso que suas vacas estão secando o leite, ficando magras. A criatura está sugando a vida delas aos pouquinhos." Rosa explicou que essas criaturas apareciam de vez em quando em regiões rurais isoladas, especialmente em propriedades onde havia apenas uma pessoa cuidando de tudo. Ninguém sabia exatamente de onde vinham nem o que eram, mas sempre causavam o mesmo tipo de problema. Elas se infiltram num rebanho, imitam um animal comum e lentamente drenam a vida de todos os outros. E conforme vão sugando, vão ficando mais fortes, mais reais, mais perigosas. E como eu me livro dela? Rosa ficou pensativa por um tempo. "Não é fácil, filha. A criatura já criou uma ligação com seu rebanho, já estabeleceu controle sobre eles. Ela vai resistir, vai tentar proteger o que considera dela agora. Mas tem um jeito? Tem, mas é perigoso. E você vai ter que ser corajosa, porque a criatura não vai desistir fácil." Rosa deu instruções específicas. Fátima tinha que esperar a próxima lua nova, quando as forças sobrenaturais ficavam mais fracas. Depois, tinha que separar o bezerro estranho dos outros animais durante o dia, isolar ele num curral separado antes que começasse o canto noturno. Quando ela estiver sozinha, longe dos outros, você faz uma fogueira usando madeira de aroeira benta e essas ervas aqui. Rosa disse, entregando um saquinho com plantas secas que tinham um cheiro forte e meio enjoativo. O importante é não deixar a criatura escapar nem voltar para o rebanho principal. E se ela tentar? Vai tentar, com certeza. Mas se você fizer tudo certinho, ela não vai conseguir. O fogo e as ervas vão enfraquecer ela, e aí você tem uma chance de se livrar dela para sempre. E se não funcionar? Rosa fez uma cara séria. Se não funcionar, você vai ter que abandonar a propriedade, porque a criatura vai ficar furiosa, e quando essas coisas ficam furiosas, se tornam muito perigosas. Perigosas como? Elas param de se esconder, param de fingir que são animais normais. E aí elas mostram o que realmente são. Rosa não quis explicar exatamente o que isso significava, mas disse para Fátima ter muito cuidado e não subestimar a criatura. O importante é não ter dó, não importa o que ela faça para te convencer a parar. Essas coisas são muito espertas, sabem mexer com os sentimentos das pessoas. Fátima voltou para casa com as ervas e um plano. A lua nova seria dali a 5 dias, e ela ia usar esse tempo para se preparar. Juntou madeira de aroeira, que tinha bastante na propriedade, organizou o curral pequeno onde ia isolar a criatura, preparou tudo para a fogueira. Mas durante esses 5 dias, as coisas foram piorando rapidamente. As vacas pararam de dar leite completamente e começaram a ficar esqueléticas. Estrela, que sempre foi gordinha, agora tinha as costelas aparentes e o olhar apagado. Bonita mal conseguia andar direito, Mansinha ficava deitada o dia inteiro. Era como se estivessem morrendo de fome, mesmo tendo pasto bom e ração à vontade. E o bezerro estranho continuava crescendo. Agora estava do tamanho de um bezerro de 1 ano, mesmo tendo aparecido há apenas 2 semanas.
O pelo estava brilhante, os músculos definidos, os olhos ainda mais inteligentes e perturbadores. Pior ainda, a criatura parecia saber que alguma coisa tinha mudado. Começou a se comportar diferente, mais alerta, mais desconfiada, e passou a ficar sempre perto das outras cabeças de gado, como se estivesse protegendo elas, ou protegendo a si mesma. Na quarta-feira, antes da lua nova, aconteceu algo que deixou Fátima genuinamente apavorada. Estava no pasto verificando as vacas, quando reparou que o bezerro estranho não estava com o rebanho. Procurou por todo lugar, no açude, na sombra das árvores, nos cantos mais distantes do pasto. Nada. Foi quando ouviu um barulho vindo da direção da casa. Correu de volta e encontrou o bezerro no quintal, bem perto da porta da cozinha. Estava parado ali, imóvel, olhando diretamente para a janela onde ela costumava ficar observando o curral durante a noite, como se soubesse exatamente onde ela ficava, como se tivesse estado observando ela o tempo todo. Quando Fátima se aproximou, o bezerro não se mexeu. Continuou parado ali, olhando para ela com aqueles olhos pretos e sem fundo. E foi aí que ele fez uma coisa que a gelou até os ossos. Falou, não baliu como bezerro normal. Falou mesmo com voz humana, mas distorcida, como se estivesse vindo de muito longe ou de muito fundo. Você não vai conseguir. A voz era grave, arrastada, como se cada palavra custasse muito esforço para ser pronunciada. Mas era claramente uma voz inteligente, uma voz que entendia exatamente o que estava dizendo. Fátima ficou paralisada, olhando para a criatura que tinha se disfarçado de bezerro por tantos dias. Todas as suas suspeitas se confirmaram de uma vez. Aquilo não era animal, nunca tinha sido animal. Era alguma coisa muito mais antiga e muito mais perigosa. Eu sei o que você está planejando. A coisa continuou, e agora havia uma ameaça clara na voz. Não, vai funcionar. Eles são meus agora. Fátima se obrigou a se mexer, a agir normal. Não podia deixar a criatura saber que estava com medo. Não podia mostrar fraqueza. Fingiu que não tinha ouvido nada. Fez gestos normais de pastoreio, como se estivesse só querendo levar o bezerro de volta para o pasto. Você pode tentar, a criatura disse enquanto caminhava devagar na direção do pasto. Mas eu sou mais forte. Agora, muito mais forte. Conseguiu levar o bezerro de volta para o rebanho, mas sabia que a situação tinha mudado completamente. A criatura não estava mais se escondendo, não estava mais fingindo ser só um animal comum. E isso significava que estava mais perigosa, mais confiante no controle que tinha sobre o rebanho. Fátima decidiu que não podia esperar até a lua nova. Tinha que agir naquela mesma noite, antes que a criatura ficasse ainda mais forte. Pegou as ervas que Dona Rosa tinha dado, juntou a madeira de aroeira, preparou tudo para a fogueira no curral pequeno. O plano era simples: esperar até que o canto noturno começasse e todos os animais estivessem hipnotizados. Depois tentar separar o bezerro estranho do resto do rebanho e isolar ele no curral menor. Mas quando a noite chegou e os sons estranhos começaram no curral, Fátima descobriu que a criatura tinha outros planos. O canto estava diferente dessa vez. Mais alto, mais complexo, mais agressivo. Não era aquela melodia hipnotizante das noites anteriores. Era alguma coisa mais primitiva, mais violenta, como um grito de guerra disfarçado de música. E quando Fátima olhou pela janela, viu que os animais também estavam diferentes. Não estavam mais parados, hipnotizados, estavam se mexendo, agitados, como se estivessem sendo preparados para alguma coisa. Foi aí que ela percebeu que a criatura sabia exatamente o que ela estava planejando e tinha decidido atacar primeiro. O bezerro estranho estava no centro do curral.
Mas agora não estava mais sozinho cantando. Todas as cabeças de gado estavam ao redor dele, formando um círculo, e todas estavam fazendo aquele som impossível. Mas não era mais um canto hipnotizante, era alguma coisa que soava como preparação para a guerra. Fátima pegou as ervas e a madeira e correu para o curral pequeno. Não ia conseguir separar a criatura dos outros animais, mas talvez pudesse fazer a fogueira do lado de fora e tentar atrair ela para longe do rebanho. Acendeu a fogueira rapidamente e o fogo pegou na hora com chamas mais altas e mais brilhantes que o normal. Jogou as primeiras ervas e as chamas ficaram verdes, depois azuis, depois de uma cor que ela nunca tinha visto antes. A reação foi imediata. O canto parou de uma vez e todos os animais no curral viraram as cabeças na direção da fogueira. Fátima podia ver os olhos deles brilhando na escuridão, todos fixos nela. Depois, ouviu passos vindo na direção dela. Não passos de vaca nem de bezerro. Passos pesados, determinados, quase humanos. A criatura estava vindo. Fátima continuou jogando ervas no fogo, uma por uma, como Dona Rosa tinha ensinado. A cada erva, as chamas mudavam de cor, e ela podia ouvir um som baixo de raiva vindo da escuridão. Foi quando viu a criatura saindo das sombras. Não estava mais disfarçada de bezerro. Tinha abandonado completamente a forma animal e mostrava o que realmente era. Alguma coisa escura, sem formato definido, mas aproximadamente do tamanho de uma pessoa. Se mexia como líquido espesso, mudando de forma a cada segundo, mas sempre mantendo aqueles olhos pretos que agora pareciam muito maiores e mais brilhantes. Você não deveria ter feito isso, a coisa disse. E agora a voz vinha de todos os lados, como se houvesse várias criaturas falando ao mesmo tempo. Fátima jogou mais ervas no fogo, e as chamas ficaram tão brilhantes que iluminaram o terreiro inteiro. A criatura parou, na beirada da luz, como se não pudesse se aproximar mais. Eles são meus agora, continuou. Você não pode me tirar deles. Foi aí que Fátima ouviu outros sons vindo do curral. Sons de madeira sendo quebrada, de metal sendo dobrado. As cabeças de gado estavam tentando quebrar as cercas, sair do curral, vir ajudar a criatura. Mas havia alguma coisa errada com eles também. Quando a luz da fogueira bateu no curral, Fátima viu que os animais não pareciam mais completamente normais. Os olhos estavam diferentes. Não mais os olhos doces de gado manso, mas olhos frios, calculistas, como os da criatura. Era como se a coisa tivesse infectado o rebanho inteiro, transformado eles em extensões de si mesma. Você vai pagar por isso? A criatura disse, tentando se aproximar da fogueira. Mas toda vez que chegava perto da luz, recuava, como se as chamas a machucassem. Fátima tinha poucas ervas restantes. Quando acabassem, não ia ter mais nada para se proteger. Tinha que pensar rápido, fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. Foi aí que ela lembrou de uma coisa que Dona Rosa tinha dito, quase de passagem. O importante é não ter dó. Não importa o que ela faça para te convencer a parar. A criatura estava tentando negociar, tentando ganhar tempo até que as ervas acabassem. Fátima não podia deixar isso acontecer. Pegou o último punhado de ervas e, em vez de jogar no fogo, uma por uma, jogou tudo de uma vez diretamente na criatura. O efeito foi imediato e dramático. A sombra escura começou a se desintegrar, como se as ervas fossem ácido. A criatura soltou um grito que não era nem humano nem animal, mas alguma coisa no meio que fez as janelas da casa tremerem e os cachorros dos vizinhos distantes começarem a latir. Mas não morreu fácil. Conforme se desintegrava, foi ficando mais desesperada, mais violenta. Tentou se mover na direção de Fátima, mesmo se desfazendo como se quisesse levar ela junto. Você não sabe o que fez,
gritou com a voz cada vez mais fraca. Eles vão ficar loucos sem mim. E explodiu numa nuvem de fumaça preta que se espalhou pelo ar e desapareceu lentamente. O silêncio que se seguiu foi total e perturbador. Nem grilos, nem vento, nem barulho de gado. Era como se todos os sons da fazenda tivessem sido sugados junto com a criatura. Depois, gradualmente, começaram os outros sons. Mugidos desesperados vindo do curral. Não mugidos normais de gado assustado. Eram sons de desespero, de confusão, como se os animais tivessem acordado de um pesadelo e não soubessem onde estavam. Fátima correu para o curral e encontrou uma cena que partiu o coração dela. As 15 cabeças de gado, não, 14, a criatura tinha desaparecido completamente. Estavam amontoadas num canto, tremendo, com os olhos arregalados de terror. Não reconheciam ela. Quando tentou se aproximar, recuaram ainda mais, como se ela fosse uma estranha perigosa. Era como se tivessem perdido toda a memória dos anos que passaram juntos, de todo o carinho e cuidado que ela tinha dado. Levou semanas para eles voltarem ao normal. Primeiro foi Estrela, que lentamente começou a responder quando Fátima chamava o nome dela. Depois, Bonita, Mansinha, os outros. Mas foi um processo longo e doloroso, como se cada animal tivesse que reaprender quem era, onde estava, quem era a pessoa que cuidava deles. O rebanho nunca voltou a ser exatamente como antes. Os animais ficaram mais arredios, mais assustados com qualquer coisa diferente. E Fátima desenvolveu o hábito de contar eles várias vezes por dia, sempre atenta a qualquer mudança, qualquer animal que não reconhecesse. 3 anos depois, Fátima ainda cuida do gado na mesma fazenda. O rebanho cresceu. Agora são 22 cabeças, todas saudáveis e produtivas. Ela nunca mais teve problemas com criaturas estranhas, mas continua vigilante, sempre lembrando do conselho que Dona Rosa deu depois que tudo acabou. Essas coisas são atraídas por solidão, filha. Por pessoas que vivem isoladas, que não têm ninguém para perceber quando alguma coisa está errada. Mantenha contato com os vizinhos, receba visitas, não fique tempo demais sozinha. Fátima seguiu o conselho. Agora tem visitas regulares de seu Otávio, dos outros vizinhos, até dos filhos que vêm passar fins de semana na fazenda. A casa não fica mais silenciosa, não fica mais isolada do mundo. Vez ou outra, recebe visita de outros fazendeiros da região que ouviram falar da experiência dela. Não diretamente. Fátima nunca contou a história completa para muita gente, mas boatos correm rápido no interior e, às vezes, alguém aparece com perguntas vagas sobre problemas com gado ou animais que não são o que parecem. Fátima sempre dá o mesmo conselho. Prestem atenção nos animais de vocês. Contem eles todo dia. Conheçam cada um individualmente. Se aparecer alguma coisa que não reconhecem, não deixem para investigar depois. E se virem um bicho sem sombra ou que se comporta diferente demais, procurem ajuda na mesma hora. Não tentem resolver sozinhos. Ela sempre avisa. Essas coisas são mais espertas e mais perigosas do que a gente imagina. E quanto mais tempo ficam no meio do rebanho, mais fortes ficam. Porque no campo nem tudo que pasta é gado, e nem tudo que parece inofensivo realmente é. Algumas coisas são muito boas em fingir ser o que não são. E são pacientes o suficiente para esperar o momento certo de mostrar sua verdadeira natureza. E quando mostram, pode ser tarde demais para fazer alguma coisa.